E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui a nossa gravação, né? Vamos gravar a nossa aula de revisão e a gente vai estar revisando aqui o que a gente estudou sobre calor, sobre dilatação térmica. E isso aqui, além de ser um processo de revisão, vai ajudar para a galera que está de recuperação aí. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir, né, o conceito de calor, né? O que que é o calor ou a quantidade de calor que a gente representa pela letra Q? Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: se eu tenho um corpo, esse corpo possui temperatura. Então vamos falar que o corpo A aqui possui uma temperatura A. E eu tenho outro corpo, né, vou chamar de corpo B, ele possui uma temperatura B. Lembrando que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá certo? Se eu puder saber qual corpo tem maior temperatura, eu sei da onde o calor está indo, né? Da onde o calor está saindo para onde ele está indo. Então, por exemplo, é, a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, né? Então, se o corpo A tem mais temperatura do que o corpo B, logicamente o calor está fluindo do corpo A para o corpo B. Então, o que que é o calor no final das contas? Calor é essa energia que transita de um corpo para o outro. Isso é calor. Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó, como definição para nós, ó. Calor é a energia em trânsito, né? Energia em trânsito. O que quer dizer isso? É essa energia que está fluindo de um corpo para o outro. Calor, pessoal, não é uma coisa que fica no corpo A, não é uma coisa que fica no corpo B. Calor é energia que está transitando do corpo A para o corpo B, no caso aqui, já que a temperatura de A é maior que a de B. Se as duas temperaturas fossem iguais, não teria calor. Então, quer dizer, o calor não está intrinsecamente ligado ao corpo. O calor está ligado na diferença de temperatura. Então, a gente pode falar assim, ó, calor é energia em trânsito devido a diferença de temperatura, ok? Essa que é a ideia. E aí a gente pode calcular os tipos de calor. A gente tem alguns tipos de calor associados aí. Então, por exemplo, vamos aqui calcular, né? Saber como é que calcula o calor sensível, né? Calor sensível. O calor sensível a gente representa como Q também, porque é uma quantidade de calor. O que que é o calor sensível? O calor sensível é uma quantidade de calor que está relacionado, ou seja, está diretamente ligado à variação de temperatura que existe, né? Então, o calor sensível está relacionado ao fato de que o corpo pode variar a sua temperatura, recebendo ou perdendo calor. E o calor sensível a gente calcula como pegando a massa do corpo, multiplicando pelo seu calor específico e vendo sua variação de temperatura. A gente pode colocar uma leve legenda aqui para todo mundo pegar a ideia. Ó. O delta T é uma variação de temperatura. O Czinho aqui é o calor específico. O calor específico, galera, está associado ao corpo, né? Ao tipo de substância que o corpo possui, né? Não é o corpo em geral como um todo, mas do que ele é feito, né? E aqui a gente tem a massa, né? A massa de substância que a gente está analisando. E aqui a quantidade de calor. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de calor. Ok? Então, ó, esse aqui é o que macete, né? Para quem gosta aí de coisas para poder guardar, para relembrar na hora de fazer o uso, né, da expressão. Que macete? Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue calcular o calor sensível de um corpo. Agora, uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: quando você pega a massa vezes o calor específico, isso aqui também pode ser chamado de capacidade térmica, ok? Então, isso aqui tem outro nome, ó, capacidade térmica. A capacidade térmica está relacionada ao todo, né? Então, quer dizer, o calor sensível também pode ser calculado como
capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então a gente tem essas duas maneiras aí de calcular o calor sensível. Lembrando que o calor sensível está ligado à variação de temperatura que um corpo possua ou possa ter, tá? Então, se tem a possibilidade do corpo variar a temperatura, é calor sensível que a gente está falando. Se não tem, aí já entra para o segundo tipo que eu vou mostrar aqui agora. Ou seja, a gente está falando agora aqui de uma quantidade de calor latente, ok? Também a quantidade de calor latente a gente apresenta por quê? Porque é uma quantidade de calor, só é um tipo de calor diferente. O que é a quantidade de calor latente? A ideia aqui é o seguinte, ó, a quantidade de calor latente, ela depende da massa e do calor latente específico, que é esse Lzinho aqui. O que significa essas duas coisas? Ou seja, o calor latente e esse calor específico latente. O calor latente, ele é a quantidade de calor necessária numa mudança de estado físico. Então pensa o seguinte, eu tenho um cubo de gelo e eu quero transformar esse cubo de gelo em água. Ou seja, estou no estado sólido, quero passar para o estado líquido. Então, para eu poder fazer essa mudança, eu preciso de uma quantidade de calor que vai ser usada para poder mudar a estrutura molecular, né? Então a gente chama isso de calor latente. Qual que é a diferença do calor sensível para o calor latente? O calor sensível, quando você recebe essa quantidade de calor ou perde essa quantidade de calor, ocorre uma variação na temperatura. O calor latente, quando você recebe ou quando você perde essa quantidade de calor, você não está variando a temperatura, você está modificando o estado físico. Então, o calor latente não tem variação de temperatura, tem mudança de estado, ok? Então, vamos colocar aqui uma legendinha só para a gente poder guardar essa ideia. Isso aqui é o calor específico latente. O que significa calor específico latente? Esse L aqui ele vai dizer para você o quanto de energia eu preciso para poder fazer uma grama de gelo virar água, uma grama de água virar vapor. Então ele mostra quanto de calor eu preciso para fazer uma unidade de massa de uma certa substância mudar de estado. Então vai depender de um estado para o outro, né? De como que vai estar acontecendo. E esse aqui é a massa do corpo, né, do objeto que eu quero mudar de estado. E o Q representa a quantidade de calor. Essa aqui é a ideia. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui só uma representaçãozinha. Maravilha. Show? Então, ó, eu tenho calor sensível, tenho calor latente. Tem esses dois tipos de calor. Ah, mas o que que eu preciso saber também, né? Quando eu falo de calor, eu preciso saber que existe uma lei que é chamada Lei da Troca de Calor. Lei da Troca de Calor. O que é essa lei da troca de calor? Ela nos fala. Ela fala o seguinte, que a quantidade de calor que está saindo de um corpo, ou seja, a quantidade de calor que sai de um determinado corpo, mais a quantidade de calor que entra em um determinado corpo. Se o sistema é um sistema termicamente isolado, o que isso significa? Que eu não estou tendo perda, não estou tendo ganho externo, nem perdendo externamente. Pensa numa caixa térmica, por exemplo. Eu coloco gelo e latinhas lá dentro, né, de refrigerante. A troca de calor é entre as latinhas e o gelo. Eu não estou deixando, teoricamente, trocar com o ambiente. Então a gente fala que é um sistema termicamente isolado. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente tem o seguinte: se eu pegar a quantidade de calor que está saindo de um corpo e somar com a quantidade de calor que está entrando no outro corpo, se é uma troca só entre eles, a soma disso tem que dar zero. Porque um está perdendo e o outro está ganhando exatamente a mesma quantidade que o outro perdeu, né? Então essa é a lei da troca, essa que é a ideia aqui em si, tá certo? Então a quantidade de calor é isso, né? A gente tem o que é a definição de calor, o que é calor sensível, o que é calor latente e a lei da troca. Eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo, então ele se torna um vídeo somente de revisão de calor, né? De quantidade de calor, calorimetria em si. Depois, né, eu vou fazer um vídeo só sobre potência térmica, depois só sobre dilatação térmica e assim depois eu faço a revisão do conteúdo, beleza? Então, parando por aqui, daqui a pouco eu
retorno mostrando outra parte.